O tema da mensagem é uma provisão chamada paz. E eu entendo que nos dias em que nós estamos vivendo, uma das coisas que mais precisamos é paz, é termos paz no nosso coração. É termos a confiança de que o Senhor não nos abandona, de que o Senhor não perde o controle de nada. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Salmos. Eu gostaria de ler o Salmo 29. Salmo 29, versículo 10. Salmo 29, versículos 10 e 11. E a palavra do Senhor nos diz assim: O Senhor preside os dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Deus, em nome de Jesus, entro em tua presença. E peço que o Senhor, como a tua palavra nos diz, dê força ao nosso povo e traga paz aos nossos corações. Senhor, nós temos vivido dias adversos. Nós temos vivido dias, Senhor, estranhos. Mas nós nos colocamos em tuas mãos e em teus braços, porque não há lugar melhor para estarmos do que na tua presença. Vindo pela manhã, me lembrei do Salmo 122, versículo 1, que diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Senhor, eu sei que muitos estão impedidos de estarem na tua casa, mas que em cada casa e em cada lar o Senhor se faça presente nessa manhã. Que nós possamos nos sentir confiantes em tua presença, que nós possamos nos sentir abraçados em tua presença, que o Senhor nos traga consolo, fé e esperança, e que nós saibamos que em nenhum outro há salvação a não ser no Senhor. Nós confiamos em ti para continuarmos a nossa jornada de propagarmos as boas novas do Evangelho, sabendo que não há outra pessoa, não há outro Deus a não ser o Senhor. Continua, Espírito Santo, conduzindo este culto. Estamos aqui para que o teu nome seja glorificado. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que eu oro. Amém. É forte quando o salmista diz que Deus preside os dilúvios. Não sai do controle de Deus até mesmo as catástrofes naturais. Deus consegue e controla tudo aquilo que Ele mesmo criou. Nada sai do rumo que Deus tem para a história da humanidade. E a minha confiança está nisso. Porque se existe alguém que tem credibilidade nesse mundo, esse alguém é o meu Deus. A sua palavra nunca voltou vazia, e Ele nunca mentiu, porque Ele não é homem para que minta. Ele não é homem para se enganar. O nosso Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós pessoalmente. Gosto daquilo que vem de Cristo. E em João, no capítulo 14, no versículo 27, o Senhor Jesus, trazendo consolo para os discípulos e dizendo aquilo que aconteceria após a sua morte e ressurreição, Ele falava que viria em seu lugar o Consolador, o Paráclito, aquele que está dentro de nós, amém? O Espírito que vive em nós. Ele viria após a partida do nosso Senhor, após a missão cumprida de Jesus. Viria alguém que intercederia por nós com gemidos inexprimíveis. E Jesus então fala no versículo 27 do capítulo 14 de João: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que eu vos dou não é como o mundo a dá.
Queridos, a paz que Cristo nos dá vem da vitória que Ele teve na guerra da cruz. A batalha travada na cruz do Calvário e vencida por Cristo Jesus nos dá então acesso a termos uma paz que nós não encontramos em lugar algum. É bem verdade que existem lugares que nós vamos que nós sentimos paz. Quando nós vamos ao CETOC, estamos no jardim de oração, é tão gostoso estar ali, é tão prazeroso estarmos naquele lugar, naquele ambiente preparado para orarmos e nos conectarmos com Deus. Mas é possível que nós estejamos em meio a guerras, e muitos de nós estamos, e nós sintamos uma paz. Não é uma paz que vem de um programa de televisão que assistimos para nos distrair. Não é uma paz que vem de repente passear num parque, ir ao shopping, não. Não é uma paz que o mundo pode produzir, criar, confeccionar. Jesus nos fez esse pedido porque Ele sabia que Ele poderia prover paz para os nossos corações. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Não tenham medo. Não tenham medo. Eu venci o mundo, eu superei a morte, eu acabei com tudo que estava lá no inferno, eu preparei um lugar para você nas mansões celestiais. Isso tranquiliza o meu coração, isso me traz uma paz. Queridos, eu tenho paz, porque eu sei para onde eu estou indo, porque eu conheço quem me guia. O meu Redentor vive, o meu Redentor vive. Em todas as religiões do mundo se encontra um túmulo, onde ali jaz o líder daquela religião. Mas aquele que lidera a minha vida não tem túmulo algum, porque Ele está nos céus, Ele está vivo, e não há nada nem ninguém que consiga provar o contrário. Ele está vivo. E aqueles que o amam e o aceitam, quando morrem, estão com Ele. Estão com Ele. Ontem à tarde eu estava orando. Tivemos uma perda ontem, de uma pessoa muito amada. E eu orei a Deus, eu falei: Deus, consola o meu coração. Eu sou muito triste com isso. Porque, querido, nós somos movidos por fé. E até o último suspiro nós estaremos acreditando. É assim que nós vivemos. Mas nós não sabemos aquilo que Deus tem para cada um de nós individualmente. Eu falei: Deus, consola o meu coração. E foi nítido aquilo que eu ouvi. Uma voz de autoridade, forte, como de um pai que protege um filho, e disse: ela está comigo. Foi o suficiente para eu saber que ela estava muito bem. Ela está comigo. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. Ela está comigo. E aqueles que ficam, fiquem com a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não se atemorizem, não turbem o vosso coração. Aquilo que eu tenho para vocês aqui é grandioso. Existe um propósito em nossas vidas. Gosto de uma frase que o nosso saudoso e amado Billy Graham tem, que diz: a coisa mais emocionante sobre o céu é que Jesus Cristo está lá. Eu fico pensando naqueles que temos perdido nesse tempo. Eles estão diante da pessoa que eu quero estar. Eles estão vivendo no lugar que eu quero estar. E eu sei que ainda há muito para fazer aqui, neste plano. Há muitas pessoas que serão alcançadas pelo Jesus que eu amo e pelo Jesus que eu prego e professo. E nós continuaremos a viver assim, porque o nosso Jesus venceu.
A nossa percepção de fim deve ser completamente diferente das pessoas que não têm o Espírito Santo. A nossa percepção deve ser diferente. A morte para nós não é o fim. É para os que vão, paz sem fim. Não haverá ranger de dentes, lágrima, dor, nada. É interessante porque o que o Senhor tem para nós, Ele começa aqui e agora. A paz começa aqui, a prosperidade começa aqui, a provisão plena começa aqui. O início, o vislumbre da vida no céu começa na terra. E para esta vida, Deus tem uma paz sem medidas. Nós estamos no meio, queridos. Nós estamos no meio entre o plano que Deus fez para que nós nascêssemos, sim, porque Deus nos planejou antes de nós nascermos. Antes de nós nascermos, Deus viu você. Deus planejou você. Deus quis você. E Ele também planejou para nós a eternidade. Mas nós estamos agora neste meio. E neste meio, e apenas neste meio, nós conseguimos viver um propósito único, que é glorificar o seu nome e propagar as boas novas do Evangelho, e propagar a paz para aqueles que estão sem paz. Quantas pessoas você conhece hoje que estão sem paz porque não conhecem a Jesus Cristo? Que se veem desesperadas, sem saída, sem solução, sem ninguém para lhe trazer uma palavra de consolo. Nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo da paz. Nós somos o povo da fé. E nós batalharemos em fé até o último dia de nossas vidas. Apesar das perseguições, de sabores, conflitos e o que mais a vida humana natural vem a trazer, eu confio na palavra do nosso Deus. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 17 e 18, se você puder abrir sua Bíblia, eu queria que você abrisse comigo, por favor, o último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 1, versículos 17 e 18. A palavra do Senhor diz assim: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo, para todo o sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Este é Jesus, aquele que nos traz uma paz que excede o entendimento, aquele que tem o poder da morte e do inferno em suas mãos, aquele que vivo está e se faz presente aqui e aí, na sua casa. Este é o Deus que nós servimos. A paz que Cristo nos dá vem da vitória que Ele tem sobre a morte. Não é que Ele teve, é que Ele tem. Porque até hoje e para todo sempre será. A morte jamais terá poder sobre mim e sobre você, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus diz e é isso que a nossa fé acredita. Existe uma provisão na conexão que nós temos com Deus. Deus sempre deseja ter um relacionamento com o homem. É isso que Deus sempre buscou. Desde o Éden até o último homem, Deus vai buscar um relacionamento com a humanidade. Deus vai buscar um relacionamento íntimo com cada pessoa, com cada um de nós. E a expectativa dele é que nós possamos nos conectar de fato com Ele. Do relacionamento de Deus, do relacionamento que Deus tem com o homem, floresce e surge inimagináveis ações. O impossível acontece através dessa relação que nós temos com Deus. No relacionamento com Deus, o sobrenatural surge.
Mesmo nós vivendo uma vida comum, uma vida ordinária, acordando cedo, indo trabalhar, pausando para o almoço, voltando para o trabalho, indo para casa dormir, continuar tudo no outro dia. No meio disso tudo, o sobrenatural de Deus acontece por causa de uma conexão que nós temos com o nosso Senhor. E o nosso Deus, Ele constrói ao nosso redor, ao redor do nosso coração, como fala em grego, cardia, um castelo, uma fortificação, para proteger os nossos corações. É o que fala em Filipenses no capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando Paulo fala que Ele guardará os nossos corações, é como se Deus construísse um grande forte e colocasse o nosso coração dentro, protegido, resguardado, redarguido. Porque se temos o Senhor em nossas vidas, temos em nós um protetor de tudo aquilo que temos e somos. Aquilo que excede o entendimento pode significar para nós a paz de Deus que é insondável. Nenhum de nós consegue colocar no papel ou pautar ou dimensionar a paz que Deus tem para aqueles que o amam e o servem. Queridos, o que Satanás quer é nos distrair. Ele quer nos distrair. Ele quer roubar a nossa atenção. Porque ele sabe que se ele roubar a nossa atenção, o próximo passo é roubar o nosso coração. Mas se nós estivermos firmes em Cristo, se nós estivermos firmes no Senhor, se nós colocarmos a nossa esperança e expectativa nele, Ele há de trazer para nós e construir um castelo para proteger o nosso coração, e trazer para nós uma paz insondável, muitas vezes inentendível, muitas vezes incompreensível, a paz que nós sentimos em meio às turbulências da vida. Mas essa paz existe, e essa paz é real. E é possível que Satanás traga aos seus ouvidos: como você é irresponsável. O nosso apóstolo fala muito isso, que em momentos de guerra, muitas vezes, Satanás quer que nós nos preocupemos, e a preocupação nos traz um desgaste tão grande nos traz, nos desgasta, nos consome. Mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento, mesmo em situações que aparentem ser não favoráveis, Deus cria dentro de nós uma paz para enfrentarmos as situações com os olhos fixos nele. Tudo o que Deus espera é que nós estejamos com os olhos fixos nele. Existem tantas distrações hoje, queridos, e nós devemos ter sabedoria para guardar os nossos corações também, guardando os nossos olhos, os nossos ouvidos. O que é que você tem assistido? O que é que você tem ouvido? A quem você tem escutado? Porque em dias como esse, não são dias para nós nos divertirmos, não são dias para nós passarmos tempo de lazer. Estes são dias de guerra. E nos dias de guerra nós devemos dobrar os nossos joelhos e focarmos naquilo que é o mais essencial. E o essencial em nossas vidas tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, pela tradição, é tido como o Domingo de Ramos, o domingo que antecedeu a Páscoa. Foi o dia em que o nosso Senhor chega em Jerusalém, montado em um burrinho, em um jumentinho. E as pessoas jogavam folhas pelo chão, preparando um caminho para ele.
possivelmente essas mesmas pessoas gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Mas nós que temos a mente de Cristo, sabemos que aquilo que aconteceu na cruz do Calvário foi o divisor da história e das nossas vidas. Nós temos a história dividida entre antes da cruz e depois da cruz. Antes de aceitarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e depois, hoje, que desfrutamos da graça maravilhosa que vem do nosso Senhor. E Ele, quando disse que nos traria e nos deixaria o Espírito Santo, é apenas através do Espírito Santo que nós conseguimos viver aquilo que está em Gálatas no capítulo 5, versículos 22 e 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Porque isso tudo é fruto de quem está conectado com o Espírito Santo de Deus, quem está conectado com Cristo e a sua palavra, quem está conectado com aquele que rege o mundo. A paz é um fruto do Espírito. E se é do Espírito e se isso está lhe faltando, hoje é um dia perfeito para você pedir ao Senhor que lhe traga paz aos corações. Aquilo que nós pedirmos em oração em nome de Jesus, Ele nos dará. Queridos, essa semana Deus falou comigo. Ter paz é concordar com as decisões de Deus. Se você quer ter paz, concorde com as decisões de Deus. Não interpele com Deus. Não brigue com Deus. Não questione a Deus. Se você compreende que Deus sabe o que é melhor para você e para as pessoas que nós amamos, nós devemos concordar com Deus. E quando nós concordamos com Deus, a paz desce ao nosso coração e sentimos alívio, confiança e esperança para vivermos o que nós precisamos viver em Cristo Jesus. Porque Ele mesmo é quem nos pede para nós termos bom ânimo. João, no capítulo 16, versículo 33, o Senhor é maravilhoso quando Ele nos diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, é tão interessante nós sermos seres humanos. Somos tão frágeis, mas em Cristo Jesus nós somos tão fortes. Quando nós decidimos construir a nossa vida na rocha firme que é Jesus Cristo, nós nos tornamos nele inabaláveis. Nós entendemos que o choro pode durar uma noite, o luto ele existe, mas a alegria vem pela manhã. O sol da justiça, que é o nosso Senhor, há de brilhar sobre nós. O sol da justiça há de nos aquecer. O sol de justiça há de florescer, fazer florescer aquilo que foi plantado em nossos corações. Que a paz, a esperança, a longanimidade, a mansidão repouse sobre nós em dias como esse. Eu queria que a banda viesse, por favor. Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Não andem cabisbaixos, não andem entristecidos, não andem como derrotados. Não existe derrota para aquele que é mais do que vencedor.
encontrem em mim ânimo, encontrem em mim alegria. Nós não vamos, queridos, achar alegria em lugar algum a não ser em Cristo Jesus. Nós não vamos encontrar ânimo em lugar algum que não seja a presença do nosso Deus. É impossível. Cada vez mais eu vejo a tecnologia nos trazendo mais e mais streamings. Temos Netflix, Amazon Prime. Cada vez mais chega novos produtos como esse. É como se o mundo quisesse que nós ficássemos trancafiados dentro de casa e tivéssemos a nossa alma adormecida, dormente, em relação ao que acontece no mundo. Mas Cristo nos chama para termos um ânimo, lavarmos o nosso rosto e entendermos que apenas nele e na sua palavra nós temos fé, esperança, ânimo, motivação para enfrentar o dia a dia. Não é na televisão, não é comprando algo novo, não é num passeio. O ânimo verdadeiro vem do Senhor Jesus. Ele venceu o mundo, e Ele venceu o mundo dentro de nós, porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. E onde o Espírito Santo de Deus habita, não há nada de mundano. Nós nos tornamos puros para o Senhor, e dentro desta pureza que exista paz em nossos corações. Que a provisão de paz inunde o seu coração, inunde a sua casa e transborde para aqueles que você conhece e que precisam de uma palavra de fé e esperança. Eu quero encerrar essa mensagem lendo um salmo conhecidíssimo. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, no Salmo 23. Abra comigo, por favor. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido por todos nós. E eu queria lê-lo como parte da mensagem provisão de paz. Porque se existe um lugar que tem paz, é este. Se existem páginas que têm paz, são estas páginas. Se existe um lugar que brota vida, é este lugar chamado Palavra de Deus. É o único livro que se lê e que foi produzido há milhares e milhares de anos, em que o autor se faz presente no momento da leitura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós só temos a Bíblia. Nós só temos o nosso Senhor.
Ele é a nossa fonte de provisão de tudo. Nossa provisão financeira, nossa provisão de esperança, nossa provisão de paz. E o meu desejo nessa manhã é que os nossos corações possam ser inundados de paz. Porque apesar de estarmos nos sentindo, e realmente estamos, no meio de batalhas e guerras, a guerra que jamais venceríamos foi vencida pelo nosso Senhor. A guerra que jamais conquistaríamos foi conquistada pelo nosso Senhor. Nós perderíamos todas as vezes que lutássemos contra a morte, mas hoje Ele carrega em suas mãos a chave da morte e do inferno, e sobre nós repousa a vida. E por mais que o nosso corpo físico se desconecte deste mundo, o nosso espírito sempre estará conectado com os céus. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por este culto. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Traga paz aos nossos corações. Inunde, Senhor, o nosso domingo com paz, com proteção, com esperança. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te leve em paz para a tua casa. Que o Senhor levante a tua cabeça e te dê a paz. É no nome de Jesus, aquele que vive, aquele que reina, aquele que se faz presente, que eu oro. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Graça e paz.